Ontem a janela europeia chegou ao fim nas principais ligas e com isso tivemos muitas contratações. Então bora ver as últimas e principais contratações do futebol europeu. Bom, todos os valores que eu citar estão em euros e vão aparecer em um card na parte inferior do vídeo. Recado dado, peguem o papel e a caneta e fiquem agora com o vídeo de hoje. O CSKA Moscou anunciou o zagueiro William Rocha, de 27 anos. Ele deixa o Portimonense por 2 milhões. O Trabzonspor confirmou o atacante Maxi Gomes, de 26 anos. O uruguaio assinou até 2025 e deixa o Valência por 3 milhões. Grilic, foi confirmado no Ajax, onde assinou por 1 ano com opção de renovação. O meia de 27 anos estava livre no mercado. Abdul Diallo foi confirmado no Leipzig. O defensor de 26 anos chega emprestado junto ao PSG com opção de compra fixada. Pelo empréstimo, o Leipzig pagou 1.500.000. O zagueiro Duplexi Chamba, de 24 anos, foi emprestado ao Casa Pia, proveniente do Sonderrisk. Já o Marítimo confirmou o empréstimo do atacante Geni Catamo, de 21 anos, junto ao Sporting. O Passos Ferreira confirmou o goleiro Igor Vekic, de 24 anos, que chega do Bravo da Eslovênia. Adalberto Peñaranda assinou com o Boa Vista. O centroavante de 25 anos deixa o Watford. Mikey Johnston assinou com o Vitória de Guimarães. O atacante de 23 anos pertence ao Celtic. Serdar Satsi foi confirmado no Braga. O zagueiro de 19 anos assinou por 5 temporadas e deixa o Besiktas por 1.500.000. Uros Rasic também foi confirmado no Braga. O volante de 24 anos chega emprestado junto ao Valência. Pierre de Uomo também chega no Braga. O meia de apenas 18 anos foi emprestado junto ao Royal Antwerp. Já o Porto confirmou o goleiro Samuel Portugal, de 28 anos. Ele deixa o Portimonense custando 4 milhões. E o Sporting anunciou o atacante Arthur Gomes, de 24 anos. Ele assina por 5 temporadas e deixa o Estoril Praia, que recebe 2,5 milhões mais variáveis. Julian Draxler foi emprestado ao Benfica com taxa de 2.500.000. O atacante de 28 anos pertence ao PSG e tem opção de compra. Brooks assinou por 1 temporada com o Benfica. O defensor de 29 anos estava livre no mercado após deixar o Wolfsburg. Marco Johansson foi emprestado ao Bochum. O goleiro de 24 anos pertence ao Hamburgo. O Stuttgart anunciou o atacante Guirassy, de 26 anos. Ele chega emprestado junto ao Rennes. Karaman assinou por 3 temporadas com o Schalke. O atacante de 28 anos deixa o Besiktas. O Borussia Mönchengladbach anunciou Julian Weigl, de 26 anos. O volante pertence ao Benfica e chega emprestado com opção de compra. O Troyes anunciou o goleiro Matheus Liss, de 25 anos. Ele chega emprestado junto ao Southampton. A Gourmet também chega emprestado no Troyes. O volante de apenas 20 anos pertence à Internazionale. O Angers confirmou o volante Ibrahim Amadou, de 29 anos, que deixa o Metz. O lateral Ian Valeri, de 23 anos, deixa o Southampton e assina em definitivo com o Angers. Veliko Birmancevic assinou com o Toulouse. O atacante de 24 anos deixa o Malmo da Suécia, custando 3 milhões. O goleiro Bindourou Câmara, de 25 anos, chega no Montpellier. O Lorient confirmou o goleiro Vito Manoni, de 34 anos. Ele chega do Mônaco. A Uchiche também chega no Lorient. O meio-atacante de 20 anos deixa o Saint-Étienne. O Lille confirmou o meia André Gomes, de 29 anos. Ele chega emprestado junto ao Everton. O Lille anunciou ainda o atacante Adam Ounas, de 25 anos, que chega do Napoli, a troco de 3 milhões. O Rennes confirmou o zagueiro Christopher Waugh, de apenas 20 anos. Ele deixou o Lens por 9 milhões. O Rennes confirmou ainda o centroavante Amine Gouiri, de 22 anos. Ele assina por 5 temporadas e deixa o Nice por 28 milhões.
O centroavante Laborde, de 28 anos, fez o caminho inverso, onde assinou até 2026 com o Nice e deixou Rennes por 15 milhões. E o Nice anunciou ainda o zagueiro Sorensen, de 23 anos. Ele chega emprestado junto ao Brentford. Amine Harit foi emprestado ao Olympique de Marselha com opção de compra. O meio-atacante pertence ao Schalke. Carlos Soler foi confirmado no PSG por 5 temporadas. O meia de 25 anos deixa o Valência, custando 18 milhões. O Cremonese confirmou o zagueiro Jack Hendry, de 27 anos. Ele chega emprestado por 600 mil junto ao Clube Bruges, com opção de compra fixada. O Cremonese anunciou ainda o meia francês Meite, de 28 anos, emprestado junto ao Benfica. Já o Monza anunciou o zagueiro Izzo, de 30 anos. Ele fica emprestado junto ao Torino. Ferrarini também foi emprestado ao Monza. O lateral, de 22 anos, pertence à Fiorentina e tem opção de compra. Já o Torino confirmou o atacante Ian Caramò, de 24 anos. Ele assina por uma temporada e deixa o Parma. Marco Piaca foi novamente emprestado pela Juventus. O atacante de 27 anos vai jogar no Empoli. Akpa Akpro também foi emprestado ao Empoli. O meia de 29 anos chega da Lazio. E por fim, mais um emprestado ao Empoli foi o zagueiro Sebastian, de apenas 22 anos e que chega do Cagliari. O Spezia Calcio confirmou o empréstimo do zagueiro Ethan Ampadu, de 21 anos, proveniente do Chelsea. Piatek foi confirmado na Salernitana. O centroavante de 27 anos chega emprestado junto ao Hertha Berlim, que recebe 1 milhão. Já o Hellas Verona confirmou Simone Verdi, de 30 anos. Ele chega emprestado junto ao Torino. Fábio De Paoli foi novamente emprestado ao Hellas Verona. O lateral de 25 anos tem ainda a opção de compra junto à Sampdoria. Já o jovem zagueiro Bruno Amioni fez o caminho inverso. O argentino de 20 anos foi emprestado à Sampdoria junto ao Hellas Verona. A Sampdoria confirmou ainda o atacante Ignacio Pucetto, de 26 anos, que chega emprestado junto ao Watford. O Bologna confirmou o zagueiro Stefan Posch, de 25 anos. Ele chega emprestado com obrigação de compra junto ao Hoffenheim. Francesco Acerbi foi emprestado à Internazionale com opção de compra. O defensor de 34 anos chega da Lazio. O Milan confirmou a contratação do lateral Serginho Dest até o fim da temporada. Ele chega emprestado junto ao Barcelona com opção de compra após o período. Aster Vranckx também foi emprestado ao Milan e pertence ao Wolfsburg. O meia tem ainda uma opção de compra. Eze Abde foi emprestado ao Osasuna. O atacante de 20 anos chega do Barcelona. O Girona confirmou o goleiro Paulo Gazzaniga, de 30 anos, que chega emprestado junto ao Fulham. Tony Villa reforça o Girona. O atacante de 27 anos deixa o Real Valladolid. E por fim, o Girona anunciou ainda o atacante Manu Vallejo, de 25 anos, que chega sem custos, proveniente do Valência. Já o Elche confirmou o lateral Nicolas Fernandes, de 22 anos. Ele chega do São Lourenço por valores não divulgados. O Almeria confirmou Gonzalo Melero, de 28 anos. O meia assinou por 4 temporadas e deixa o Levante, que recebe 1,9 milhão. O atacante Lázaro, de 20 anos, foi confirmado no Almeria pelas próximas 6 temporadas. Ele foi comprado junto ao Flamengo por 7 milhões. Touré também assinou com o Almeria e fica até 2028. O centroavante de apenas 20 anos deixa o Stade de Reims por 10 milhões. O Mallorca confirmou o defensor Nastasic, de 29 anos. Ele chega sem custos da Fiorentina e assina por uma temporada. Jordan Amavi foi emprestado ao Getafe. O lateral esquerdo de 28 anos pertence ao Olympique de Marselha. O Real Valladolid confirmou o atacante Kennedy, de 26 anos. Ele assina por 5 temporadas e deixa o Chelsea. Juanjo Narvaez também foi confirmado no Real Valladolid. O centroavante de 27 anos deixa o Real Zaragoza por valores não divulgados.
Juan Mojica assinou por 4 temporadas com o Villarreal, onde o lateral de 30 anos deixa o Elche por 5 milhões e 500 mil. E depois de rescindir com o Barcelona, Martin Braithwaite assinou com o Espanyol por 3 temporadas. O centroavante de 31 anos chega sem custos. E Laiks Moriba foi novamente emprestado ao Valência. O meia de 19 anos pertence ao Red Bull Leipzig. Mais um confirmado no Valência foi o atacante Justin Kluivert, de 23 anos. Ele pertence à Roma e tem ainda uma opção de compra fixada. A Real Sociedade confirmou o atacante Umar Sadiq, de 25 anos. O nigeriano assinou por 6 temporadas e deixa o Almeria por 20 milhões mais variáveis. Hector Bellerin assinou por 1 temporada com o Barcelona. O lateral direito de 27 anos rescindiu com o Arsenal e chega sem custos. O Bournemouth anunciou o zagueiro Jack Stephens, de 28 anos, que chega emprestado junto ao Southampton. Billy Gilmore assinou em definitivo com o Brighton. O meia de 21 anos deixa o Chelsea por 10 milhões e 400 mil. O Southampton anunciou Niles, de 25 anos. Ele chega emprestado junto ao Arsenal. Samuel Edozie também foi confirmado no Southampton. O atacante de 19 anos assinou por 5 temporadas e deixa o Manchester City, por valores não divulgados. O time inglês anunciou ainda o zagueiro Khaled Takar, de 25 anos. Ele chega em definitivo do Olympique de Marselha por 10 milhões. Por fim, o Southampton anunciou ainda o lateral Juan Larios, de apenas 18 anos. Ele chega do City por valores não divulgados. Sem espaço no PSG, Kurzawa foi emprestado ao Fulham. O lateral esquerdo de 29 anos fica até o fim da temporada. Mais um que foi confirmado no Fulham foi o atacante Willian, de 29 anos. Ele estava livre no mercado após deixar o Corinthians e assinou por 1 temporada. Daniel James foi emprestado ao Fulham. O atacante de 24 anos pertence ao Leeds United. Por fim, o Fulham anunciou ainda o atacante Carlos Vinícius, de 27 anos. Ele deixa o Benfica por 5 milhões. Wilfred Gnonto foi confirmado no Leeds United. O atacante de 18 anos assinou por 5 temporadas e deixa o Zurich por 4 milhões e 500 mil. O Nottingham Forest confirmou o zagueiro Loic Badé, de 22 anos. Ele chega emprestado junto ao Rennes com opção de compra. Idrissa Gueye está de volta ao Everton, onde assinou por 2 temporadas. O meia de 32 anos deixa o PSG por 10 milhões. E o Everton confirmou ainda o jovem volante James Garner, de 21 anos, que deixa o Manchester United por 10 milhões e 400 mil. Boubacar Traoré foi emprestado ao Wolverhampton. O meia de 21 anos pertence ao Metz. O Aston Villa confirmou o volante Dendoncker, de 27 anos. O belga chega em definitivo do Wolverhampton por quase 14 milhões. Já o zagueiro Bednarek, de 26 anos, foi emprestado ao Aston Villa junto ao Southampton. O Manchester United anunciou o goleiro Martin Dubravka, de 33 anos. Ele chega emprestado com opção de compra junto ao Newcastle. O Liverpool anunciou o empréstimo do volante Arthur junto à Juventus, com taxa de 4 milhões e 500 mil. O contrato prevê ainda uma opção de compra pelo jogador de 26 anos. O Chelsea anunciou o centroavante Aubameyang, de 33 anos. Ele assinou por 2 temporadas e deixa o Barcelona, a troco de 12 milhões. Por fim, o Chelsea anunciou ainda o volante Zakaria, de 25 anos. Ele pertence à Juventus e chega emprestado com opção de compra. Essas foram então as transferências confirmadas do último dia da janela de verão. Eu quero saber agora a tua opinião. Quais foram as melhores contratações desse vídeo e as piores? Então deixem aqui nos comentários. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade.